a questão que nós estamos levantando, né? Essa questão que a universidade e todo mundo hoje, mas particularmente a Unirio, está muito preocupada com a sustentabilidade dos assentamentos nos aspectos de autonomia e qualidade de vida dos assentados, né? O que implica em trabalho e condições de rendas adequadas, né? Essa preocupação, né? Então tem como tema trabalho, tecnologia e renda, tá certo? E, sobretudo, eu me preocupo com os grupos vulneráveis, particularmente com as pessoas com deficiência. Gente, 1 em cada 5 pessoas declarou em 2010 que era pessoa com deficiência. 20%. Então, turma, não ignore achando que as perguntas sobre pessoas com deficiência são uma coisa supérflua, um luxo. Não é. A expectativa minha é que 20% das pessoas dos assentamentos tenham algum tipo de deficiência, tá ok? E queremos saber quais são, o que podemos fazer por elas. E a condição da mulher, a expectativa é que mais de que 1 para 2, tá certo? Deve ser 3 para 4 sejam mulheres, tá certo? Ao menos é a expectativa. E mais as condições das mulheres, apesar de ser a maioria, ela é desigual para pior, né? Então vamos começar com a pessoa com deficiência, vamos traçar um mapa conceitual aí, né, como diz o nosso pesquisador ali, não é? Do que ocorre nesse tema, né? Todo mundo está trabalhando muito esse tema, a pessoa com deficiência, né? A campanha de tudo quanto é área, né? E vocês podem observar nas campanhas, não está buscando emoção, impressionar, buscar piedade, né? Não é. Eles estão buscando que você tenha solidariedade, compreenda a situação, né? E, sobretudo, respeite as leis e os direitos, tá certo? E tem participação, pessoal, e que é coisa muito interessante, de todos os partidos, de todas as ideias, de todas as matizes sociais e políticas, e de ideias e religiosas. Igualmente, né? Eles se irmanam nessa, vamos chamar, dessa luta, né? Talvez a palavra luta é um pouco infeliz, mas nessa lide, né? Nesse trabalho de busca da acessibilidade. Então, vocês têm uma ideia, a lei atual foi proposta pelo Paim, que é do PT, foi abraçada pelo Romário, pela Cabrini, que são de outros partidos, e foi em frente esses 3 e mais todos os deputados e senadores, e saiu a lei, finalmente, muito legal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também é chamado Lei Brasileira da Inclusão, em 2015. E o pessoal continua trabalhando, tá certo? Independente dos partidos, eles se unem, né, nessa hora, o que é muito legal. A pedido de quem? Das próprias pessoas com deficiência, seus familiares e amigos, e as pessoas esclarecidas como vocês, né? Bom, eu quero dizer a vocês que nem sempre foi assim, e se tem essas campanhas, é porque nem todos pensam assim, né? Como vocês, que o indivíduo com deficiência é um indivíduo de direitos, né? Igual a nós, com uma condição especial, mas igual a nós, né? Então nós podemos dizer que houve 3 momentos. Um momento que era o indivíduo era olhado de uma ótica de estigma, né? Que foi até 1960 mais ou menos. Outro momento, ele é olhado como um modelo médico, né? Então é um olhar médico. Já vou explicar o que é isso. Foi mais ou menos 60 até o final de 90, né? E finalmente hoje ele é olhado, por isso que saem essas leis, de uma ótica do modelo social, que é que está hoje prevalecendo. Bom, o que era essa época do estigma? Vou correr um pouco, né, porque isso é muita coisa, né? A ideia que a pessoa o ideal é a pessoa, o ideal grego, a clepsão, né? Mente sã em corpo sano, né? E havia então esses sãos
e os deficientes. Olha que horror de palavra, e os deficientes. Isso é uma palavra horrorosa. Como se a pessoa fosse deficiente, não a condição dela, né? E na Grécia, vou falar sempre do olhar do mundo que nós vivemos, que é o mundo ocidental, né, de origem europeia, né? Os bebês em Roma, eles, se nascessem com alguma deficiência, eles eram jogados de um precipício, o Caracalla, e se o pai ou a mãe ou a família não jogasse, quem era jogado era a família, né? Então, com o cristianismo a coisa melhorou, não se jogava mais do precipício, mas se jogava num asilo e ficava lá escondido, né, da sociedade. Você tem uma ideia, até 1550 os surdos não tinham direito à herança. Surdo não tinha direito. Pessoa com deficiência não herdava. Houve em 1550 que o rei da França, que foi interpelado por uma família que era protegida e muito amiga deles, que pediam que o único herdeiro que eles tivessem, que era surdo, pudesse ser herdeiro dos bens. Aí o rei se condoeu e disse que aceitava, baixou uma norma, podia, mas aí a corte, porque o rei sozinho também não era rei, mas não era, né, tinha que seguir também os desejos da corte. Para convencer, a corte impôs, tudo bem, nós aceitamos, mas o surdo tem que saber a lei. Aí começa a educação do surdo. A família chama um frei que se dispôs a ensinar o surdo a ler, né? Escrito. Então vocês veem que é tudo muito recente, né? E a ideia, as pessoas eram ridicularizadas, né? O pessoal chamava, né, o imbecil, o idiota, né, o mongoloide. Vocês já, os mais jovens, não ouvem essas pessoas falando na rua, mas os mais velhos se lembram que era comum, né? Hoje, a gente, no olhar de hoje, a gente fala que vergonha, mas era o cotidiano normal que as pessoas falavam e não achavam que estava ofendendo, abusando, né? Não achava assediando, né? Então a ação em favor, em prol dessas pessoas era religiosa. As pessoas conscientes eram educadas a terem pena, caridade, ajudarem, darem esmola, contribuírem nos asilos, né? Era essa a grande ação que se fazia, né? Então, para ajudar as pessoas, que as famílias já não podiam, não queriam nas suas casas, né? Então, se nós tivéssemos naquela época, hoje eu estaria aqui falando, olha, vamos contribuir para o asilo tal, né? Certo? E não, né? E pararia por aí. Mas aí a sociedade evolui e percebe que algumas pessoas com deficiência conseguiam superar as dificuldades com ajuda, e a área da saúde e da ciência social dá um grande empurrão para mudar a era, né? E muda a era, né? Isso já na década de 60, pessoal. Bem próximo. Tem gente que já, quando passou a infância nessa era do estigma, eu passei, né? Ok? Aí começa uma nova era em que aparece, não é mais o são ideal e os deficientes. Aparece, ok, os normais e, né, os portadores de deficiência, como se deficiência fosse uma mochila que o sujeito porta e na hora que ele quer ele tira, né? Então é um negócio meio esquisito, né? Então a ideia, nessa época, era de que a pessoa com deficiência porta problemas para si, por sua condição, mas a culpada é dela. Se ela tem que resolver, tem que ser resolvido, e se possível com ajuda médica, né? Fisioterapia, não sei o que mais, né? Bom, da onde surge essa ideia, né? O sujeito ainda tem a deficiência centrada nele, quase como culpa dele, né? Porque está ali. É que se os médicos, eles trabalham com a normalidade, né? O que é a normalidade? Que é o mais comum, né? Então, se todo mundo tem dor de cabeça, então dor de cabeça é normal, né? Se não é todo mundo que tem dor de cabeça, então dor de cabeça passa a ser uma anormalidade. Então, vendo a questão muito alto, então vendo a questão
vendo a questão do que ocorria com as inteligências das pessoas, começa com as inteligências, né? E aí depois eles passam para as outras capacidades do ser humano. Eles percebem que as inteligências se distribuíam em uma curva normal. Todo mundo sabe o que é curva normal? É uma curva em forma de sino, né? Então, percebiam que em torno do, se for a questão da inteligência, o normal seria em torno de 100, né? No 100, eles dão uma pontuação e o normal ficou em torno de 100. E se eles pegarem de 70 até 100, ainda é normal. E eles perceberam, abaixo de 70, eles viram que a pessoa já tinha problemas. E verificaram que 3% só ficavam abaixo de 70. Então, presta atenção, só 3% abaixo de 70. Só 3%. E aí eu viro do outro lado, né, de 100 a 130, os caras extremamente inteligentes, né, tá certo? Né? Os gênios, né? Também você vai ter acima de 100, né, de 100 a 130, era também 130 e pouco, né? Era também 3%. Então você tinha o grosso da população entre 70 e 100, né? Que eles chamaram de normal. Abaixo de 70, em torno de 3%, que chamaram de pessoas portadoras de deficiência intelectual. Tá certo? E acima, as pessoas do outro lado, na outra ponta, mais inteligente, em torno de 3% também, chamavam do quê? Pessoas superdotadas ou com altas habilidades. Aí foram fazendo isso também nas diversas inteligências que foram, a partir de 70, foram sendo estudadas. Na parte de cinesia, né, dos esportes, né? E fizeram isso com tudo. E aí criaram esses padrões do que é normal, do que era portador de deficiência e do que era uma pessoa com altas habilidades de superdotação. Ok? Então, era um conceito médico, um modelo médico. E se achava que se podia ajudar essas pessoas agora, não mais enfiando no asilo. Retira dos asilos, mas faz tratamento médico, tá certo? Bom, então a ação, as pessoas conscientes eram educadas a buscarem, né, ajudar as pessoas com deficiência a se curarem, ok? A se curarem, né? E aí nascem as associações. Vocês já ouviram falar da ABBR, né? As associações, né? As APAI, já ouviram falar? Nascem nessa época, nesse modelo, né? Nós vamos ajudar com um aparato médico da área de saúde, essas pessoas. Bom, mas a educação e a luta pelos direitos, particularmente o feminismo, ela começa a discutir que o que é essa história de normal, né? Por que só o normal é feliz, todo mundo tem que ser normal, os outros são... Espera um pouquinho. Todo mundo tem que andar de um jeito, com o cabelo de um jeito, com a roupa de um jeito. Esses questionamentos da sociedade, né, desses padrões de beleza, esses padrões de normalidade, começam na década de 70 muito forte, como eu falei, muito com o feminismo, com a luta também étnica, né, das pessoas negras, né, também, e vai criando força e mostrando que esse modelo médico também não era legal. E aí na década de 92, a educação consegue fazer que a ONU crie uma convenção, né? Foi na Espanha, que é muito famosa, em 92, e dizendo que toda pessoa com deficiência tem direito à educação, porque antes ficava nos asilos, depois ficava em tratamento médico, então no final não ia na escola, e aí cria-se uma nova situação, não é? As pessoas têm direito à educação e têm direito a, se estão felizes como está, a continuarem como está. Ninguém tem que impô-las a serem ditas no padrão de normal, né? Se ela está feliz lá, porque ela tem 3 braços, ela que dê um tchauzinho 3 vezes
para quem não está gostando, mas que continue com os seus 3 braços, tá certo? Então, com isso nasce uma nova era. Então, a era atual, que é do modelo social de inclusão e participação na sociedade. Não tem que ficar em asilo, não tem que ficar em tratamento médico. Tem que participar da sociedade de forma autônoma, tá? Tem que ter autonomia, ok? Então, a palavra de ordem hoje é autonomia. A ideia, então, que muitos corpos ideais, ditos normais, tinham essa condição porque tomavam remédio. Então o cara lá todo bombado, né? Nas academias, você vai pôr isso como ideal? Espera um pouquinho, ele toma um monte de produtos químicos e remédio e você vai dizer que o anormal é o sujeito que toma um comprimido para depressão? Espera um pouquinho, que história é essa? Não é? Então, essa discussão forte na década de 90, no começo da década deste milênio, tá? Cria uma observação fascinante. Ela diz o seguinte, espera um pouquinho, há 150 anos, mais ou menos, não há mais quase nenhum ser humano no mundo ocidental que siga os padrões da dita padrão ideal, ou o homem são, né? O padrão ideal grego, o homem são da medicina. Por que era aquele homem primitivo da Idade da Pedra, com total de saúde, de energia? Não tem mais. Por quê? Tem a vacina. No que você toma vacina, no que você toma uma vitamina, no que o dentista faz uma obturação, que arranca um dente e te põe um outro dente, uma obturação, que ele vai e costura e coloca uma plaquinha aí no osso seu para segurar, você já não é mais aquele homem ideal, são, primitivo, da criação, vamos dizer assim, que sonhava-se da criação. Então, você criou-se o seguinte, então, o que é normal hoje? Aí se criou essa ideia, e um termo para isso. Nós todos somos ciborgues. Ninguém é aquele homem da Idade da Pedra. Nós tomamos vitamina, nós obturamos o dente, o que mais que a gente faz? A gente toma composto nutricional especial, não é isso? E assim vai, toma vacinas que mudam toda a resistência. Então, que normal é esse? Cada um tem um padrão de normalidade própria. Então, todos somos ciborgues. Com essa campanha, Todos Somos Ciborgues, que foi uma campanha muito grande na imprensa americana, o Manifesto Ciborgue, né? Vocês criam uma nova situação de que entender que existem múltiplas possibilidades, inclusive de pessoas que eram ditas com deficiência serem agora consideradas absolutamente normais, desde que elas participem com autonomia, desde que elas se cuidem delas mesmas ou possam bancar quem cuide, isto é, se ela não te exige de você, por que você vai dar palpite? Tá certo? Então, esse novo olhar, que é o olhar que se busca transmitir, não é? Então, hoje, o entendimento atual é que os diversos ambientes arquitetos, ao contrário, então a pessoa agora não é mais portadora de deficiente, a pessoa, ela tem uma deficiência, ponto, tá certo? Então ficou errado, inclusive... Tá, obrigado. Ele não está ali. Então, olha só, acho que a voz é muito alta, tá? Então, o que acontece... Só tem uma coisa, se você falar assim a gente não consegue gravar. Ah, tá bom, vou tentar. Ok. Bom, então hoje podemos dizer não só que é errado, isso nós sabemos que é errado, porque a lei inclusive diz que como tem que ser dito, ser referenciado a pessoa que tem essa condição, não é? Então, tem que se falar pessoa com deficiência. Então, toma cuidado quando vocês forem para entrevistarem. Não falem, por favor, deficiente. Não
fale, por favor, portador de necessidades especiais, tá? A lei manda você dizer o quê? Nós dizermos, eu dizer também, né? E nos policiarmos, nos controlarmos, né? E dizermos pessoa com deficiência. Porque a gente tanto ouviu, tanto na vida inteira, fica difícil para a gente, de uma hora para outra, né? Quando a gente menos percebe, a gente está, né? Então, gente, primeiro pedido meu, tome muito cuidado quando chegar as questões ligadas à pessoa com deficiência, fala pessoa com deficiência, mesmo que a pessoa que está respondendo fala, não tem deficiente, não importa o que ele falou, você tem que falar certo, que de repente um dia ele vai se tocar, mas não tem que falar para ele também, olha, falar certo é assim, tá? Vocês falem certo e tudo. E aí, professor? Nas assentamentos nós vamos se deparar bastante com, não sei se a palavra é exclusão familiar. Por quê? Nós vamos encontrar nas áreas de assentamento pessoas com necessidades especiais e geralmente você vai ver, vai ter uma visão já impactante de ela estar excluída. Geralmente a família faz uma casinha no cantinho para botar ele, geralmente tem um quartinho com acesso só. Sim. E é uma coisa muito chocante. A qual nós vamos se deparar com isso. Obrigada por essa intervenção, foi muito importante, pessoal, gostei muito dessa, porque olha o seguinte, de fato, a expectativa eu quero ver e passar, porque a universidade está muito interessada em mudar, se há uma situação dessa, e mudar esse quadro, né, propor soluções para mudar essa situação, mas a gente primeiro tem que ter o quadro, tem que saber se de fato acontece isso. Senão pode acontecer como eu. Eu achava que o aluno de engenharia tinha altas habilidades em tecnologia. Eu fui lá e não tinha não. Ele só ficou bom em tecnologia porque o professor foi lá Dona Cláudia, Dona Marisa, fica lá em cima deles cobrando, entendeu? Então, de repente, chega lá, a situação está melhor, né? Porque a televisão tem muita campanha, né? As prefeituras, né? Mas pode estar até pior, né? Então, eu quero que vocês nos digam como é que está lá. Então, esse cuidado, né? E outra coisa que o colega, quando ele fez essa intervenção, me fez eu lembrar, é que vocês têm as situações ligadas à pessoa com deficiência, não é para ser vista com aquela piedade, comiseração do estigma, tá ok? Vocês têm que ver com solidariedade, sim, para criar soluções. Mas por que eu falo para vocês policiarem seus sentimentos para não ficarem só na superpiedade e na impressão, má impressão no sentido que o mundo é mau, que a situação está horrível? Isso aí, vocês têm que fortalecer o espírito. Irem para lá, verem, mas saírem com o espírito fortalecido, que tem que trazer as situações para nós propormos solução. Não saiam chutando o balde, né? Porque eu sei de muitos casos de pessoas que, quando estão em contato com a extrema miséria, com a extrema desgraça, vendo a mãe chorando com a criança que está morrendo ali de fome, de repente tomam decisões, né, da vida, que mais tarde se mostrou que foram caminhos equivocados, que teriam outras possibilidades melhores se não tivesse tão impressionado sob pressão da tragédia, né? Daquela tragédia que está acontecendo sem parar, né? Então a gente tem que lembrar disso. Olha, não é só aquele caso, é um monte de casos. Então nós temos que tomar uma medida que tenta sanar o máximo possível. É claro, também você, se puder ajudar um pouco aquele lá, é evidente, mas não pode deixar isso, né? Ou se afastar. Ah, não aguento essas coisas, eu não vou mais, nem mais querer saber. Também não pode ser assim, tá certo? Nenhum dos dois extremos. Temos mudado, porque geralmente não é por falta de amor da família pelo ente querido dele mas eles vão se endurecendo pela própria dureza de vida, da dificuldade que passa, e vão criando um mecanismo que eles têm de sobrevivência ali. Perfeito, isso mesmo. Pessoal, então aí vamos ver uma situação interessante, o que diz hoje, o que rege, né, o pensamento nosso que tem que ser. Olha só o que a lei, o que a lei diz, o que a lei pensa, né, que é resultado de
mais de 15 anos de imenso debate na sociedade, né? Essa lei chama 13.14.6, né? De 2015, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ela diz que o seguinte: a pessoa com deficiência, né? Ela dita com deficiência não porque ela tem uma condição, é porque a sociedade, os outros, criam barreiras para ela. Porque o mundo foi feito para os outros. As empresas, quando fazem móveis, os arquitetos, quando projetam os prédios, as praças, os engenheiros, quando fazem as rodovias, os carros, fazem usando o quê? Padrão médio, né? Tamanho da pessoa, tamanho do braço, tamanho da perna, tamanho do passo, né? Altura do degrau, de acordo com o que você pode subir, médio da população, né? Então, esse bendito médio, né, atende 94% da população, mais 6%, 3 para baixo, 3 mais, né, pode estar fora, ok? Então, a sociedade é culpada da barreira. Nós somos culpados da barreira. Porque as cadeiras, as mesas, os degraus, ele tinha que ser feito para todos. Uma vez que o dinheiro, ainda mais se for espaço público, feito com dinheiro público, coletivo, é para o coletivo, é para todas as pessoas do Brasil, todas sem exceção. Então, precisa ter um desenho universal. Então, bom, essa lei, né, como eu falei para vocês, ela é regulada pelas normas técnicas e também por diretrizes. Você vai ter diretrizes para a biblioteca, diretrizes para hospitais, cada área vai criando diretrizes que vão complementando a lei, não é? E essa lei é obrigatória, tá? E a lei diz o seguinte, pessoal, não tem que ter uma pessoa com deficiência para fazer adaptação. Você adapta para que a pessoa com deficiência, quando chegar, encontre tudo em ordem. Entenderam? É isso que diz a lei. Você não é esperar... quando chegar um cego, nós vamos fazer o piso tátil. Não, você tem que ter o piso tátil, quando o cego chegar, já está lá. Entenderam? Bom, é claro que você não vai... Toda essa argumentação é uma argumentação para vocês saberem o que está acontecendo e por que a gente vai fazer algumas questões, tá certo? Mas vocês não vão falar isso para eles, ok? Vocês só vão fazer as perguntas e eles vão dar as respostas. Em cima disso, nós vamos propor soluções para os assentamentos. Entender o que acontece lá, né? Então, a deficiência é causada ao sujeito, tá certo? Tá ok, turma? Em resumo, só para adiantar um pouco, vou correr um pouco, eu perdi um pouquinho de tempo, né? Insisto, a deficiência não está na pessoa, mas na condição, mas no meio sem adequação necessária. No meio adequado, o surdo vai estar numa boa e vai participar, o cego vai participar, a pessoa com deficiência física vai participar também e contribuir com muita coisa para a sociedade, tá ok? Bom, não há, então, insisto aí, não há pessoa deficiente, há pessoas com deficiência. A deficiência surge para o indivíduo quando falta recursos para que vença as barreiras que impedem dele atuar com autonomia, a palavra autonomia, hein, pessoal? Usufruindo das oportunidades que a sociedade oferece. Se você oferece recurso adequado para vencer a barreira, a deficiência acaba. Entenderam? Essa é a ideia. Bom, isso também vale tanto na zona urbana como na zona rural. Você pode ter condições, uma pessoa até com problemas de deficiência física, viva com autonomia, né? Então, trouxe até uma foto aí para vocês, né? De cadeiras de roda, né? Já própria para ambiente rural, ok? Muito bem.
Agora, isso aqui, essa tipologia, eu vou precisar falar com vocês, que é importante vocês saberem. A lei, tá, diz que os tipos possíveis, né, de deficiência são deficiência física, deficiência intelectual, deficiência mental, tá, e a deficiência sensorial. Esses 4 tipos só. E por que é importante saber? Porque as perguntas vão se direcionar para saber que tipo de deficiência tem no lote no morador do assentamento. Por que isso? Porque cada tipo tem uma legislação própria para apoiar, para possibilitar recursos para tecnologias assistivas, para serviços. Então nós temos que saber que tipo é, para ver como se enquadra e como se pode desenvolver um trabalho para que essa pessoa tenha autonomia, né? Participe com autonomia lá do assentamento. Então, as deficiências físicas, pessoal, são... É evidente que a motora todo mundo percebe, né? A pessoa não pode andar por uma paraplegia, ou pode ter... Toda essa parte física, acho que todo mundo, né, rapidamente percebe. Mas tem algumas que são físicas e nem todos percebem. Uma delas é a questão do paralisia cerebral. É aquela pessoa que fala tudo normalmente a paralisia cerebral, quer dizer, não é normalmente, é muito comum por problema no parto, né, oxigenação do bebê no parto, ele passa a ter paralisia cerebral. Então, aquela pessoa fala tudo errado, anda assim, né? Então, essa pessoa não é deficiência mental que ela tem, tá? É deficiência física. É enquadrada como deficiência física, ok? Outra coisa que é deficiência física são os ostomizados. O que é ostomizado? O pessoal que teve câncer no intestino ou outro problema, precisou tirar um pedaço e aí ele tem uma abertura para a eliminação das fezes, normalmente essa abertura desse lado. E essa abertura cria um monte de problema para essa pessoa, tá? Por exemplo, para tomar vacina não pode ser desse lado, como todos nós tomamos do lado esquerdo, eles não podem tomar do lado esquerdo, porque normalmente há uma convenção médica de fazer a abertura para a saída das fezes pelo lado esquerdo. Então, ele tem que tomar vacina pelo lado direito. Então, até esse detalhe, né? E a própria higiene, que não pode ser feita no banheiro comum, né? Então, isso exige um banheiro especial para o ostomizado, né? E você vai encontrar só em alguns aeroportos, que as pessoas nem sabem, nem os engenheiros sabem disso, né? Aí vem uma família de ostomizado e faz um processo, né? Aí o aeroporto, a rodoviária ou a escola, né, começa a adequar as instalações para vencer essa barreira para essa pessoa. Então, a minha expectativa é que seja muito pouco utilizado, porque eu acho que tem câncer no intestino. A minha impressão que a pessoa tem tão pouco acesso a recurso que normalmente morre antes de chegar a ser operado e virar ostomizado. Mas, sei lá, pode estar mudado a situação, então nós vamos verificar. Outra deficiência física, pessoal, é o nanismo, o anão ou anã. Você fala, Cláudio, por que o nanismo é considerado deficiência física? Ele anda, corre. Porque o nanismo, pessoal, ele introduz a pessoa um monte de problemas físicos seríssimos, que causa muita dor, que causa muita perda de dias de trabalho, de dias de estudo. Ele é incapacitante, né? O anão não é uma pessoa igualzinha ao padrão, né, do ideal antigo, né? E que pequenininho, não é. É uma pessoa que tem uma série de características e com isso essas características, né, causam muito problema, né? Então é deficiência física. Muito bem, as sensoriais são só duas, né? São as pessoas cegas ou com baixa visão. Uma baixa visão mesmo, pessoal. Não é porque, não enxergo de longe. Tenho deficiência sensorial. Tem uma deficiência sensorial, mas não leva a essa pessoa. Eu, por exemplo, não enxergo de longe,
mas não me leva a eu ter a proteção da lei como pessoa com deficiência, entenderam? Só os casos de baixa visão, que é aqueles casos que precisam de uma lupa computadorizada para ver alguma coisa, para ler, tá certo? Esses casos é que a lei protege, veja que a lei protege, tá? E determina a proteção. As outras que têm uma deficiência, mas que conseguem ter autonomia por si, não tem por que recorrer à lei. A lei é para os que não conseguem por si só ter autonomia, entenderam? Essas pessoas, isso é importante, porque chegar lá, você pergunta, tem cegueira? Não. Baixa visão? Eu tenho. Aí você, baixa visão o senhor tem? Eu uso óculos, a pessoa usa óculos. Não, tudo bem, mas é um óculos especial, uma lente computadorizada que, né, só consegue ler no computador com uma letra desse tamanho? Não, então não é o caso de deficiência que nós estamos querendo saber, entenderam? A mesma coisa a surdez, é sensorial. O sujeito é surdo? Não ouve nada. Ok, é surdo. Aí o cara diz, tem baixa audição, também tem a proteção da lei, também nós queremos saber. Mas a baixa audição, não é quando perdeu, já perdeu. Se eu estou velhinha, já perdi aí uns 30% da minha audição, tá ok? Mas eu consigo viver sem um aparelho. Se eu consigo viver sem o aparelho, eu conversar, ouvir vocês, então tenho que recorrer à proteção da lei. Eu não tenho que entrar nesse questionário como pessoa de baixa audição, entenderam? A baixa audição são aquelas pessoas que precisam do aparelho para ouvir, senão não ouve, entendeu? Então, ok, pessoal? Está entendido? Muito bem. Aí nós temos agora as duas mais estranhas, né? Deficiência mental. Deficiência mental, pessoal, eu nem coloquei nenhuma variação, porque na verdade é um aspecto tão complicado que na verdade a gente não trabalha nem como deficiência mental, trabalha como transtorno mental. Então qualquer transtorno mental é deficiência mental. Mas se perguntar para o assentado, essa pessoa é deficiente mental, ele pode se ofender. Aí você pergunta, tem um transtorno mental? Transtorno mental pode ser esquizofrênico, pode ser paranoico, tá certo? Pode ser uma pessoa com depressão, pode ter um monte de situações, são transtornos mentais, ok? Esses transtornos, nós vamos só chamar de transtorno, porque a pessoa dificilmente, um assentado, vai ter o diagnóstico médico, né? Então, se você, por exemplo, paralisia cerebral, o nome dela, médico, não é paralisia cerebral, a gente fala do popular, mas o nome é encefalopatia, né? É um nome todo complicado, que o assentado não vai saber. E aí, também, se ele vai enquadrar qualquer coisa de uma forma errada e vai falsear para nós a situação, entenderam? Então, pergunta se tem transtorno mental também. Ok? E, finalmente, as deficiências intelectuais é mais fácil. Para mim, eu só quero saber se a pessoa se tem síndrome de Down. Existem outras deficiências intelectuais, ok? Por exemplo, síndrome do X frágil e outras, mas são doenças raras. Nesse caso, a gente engloba tudo como doenças raras. Mas agora, a síndrome de Down não é uma doença rara e ela tem uma proteção especial, tem umas associações muito fortes, tem todos os recursos que essas pessoas podem, as seus familiares, dispor. Então eu quero saber das intelectuais se é síndrome de Down. E os transtornos? Transtorno não é deficiência, pessoal. Transtornos, síndromes não são microcefalia, é uma síndrome. Então ela não é uma deficiência. E aí eu juntei tudo. Que vocês não conseguem distinguir com precisão, jogue naquele bolsão do outros. Outras deficiências e transtornos, entenderam? Que é melhor, porque do que falsear, né? Vocês darem um diagnóstico médico quando vocês não são médicos, tá certo? Nem eu vou querer fazer uma interpretação médica, que eu não sou médico, nem da área de saúde, tá certo? Então, turma, dos transtornos só me interessa um, que é um que está muito forte no mundo,
há um crescimento de casos, tá? De conhecimentos, e que é bastante preocupante. E dizem que está ligado ao contexto cheio de agrotóxicos, né? Então, que é o caso os transtornos, são os do espectro autista. Então, o autismo é um espectro, pode ser muito leve, pode estar cheio de autista aqui que a gente nem sabe, né? Talvez até eu seja autista, não sei, tá certo? Porque são os casos mais leves, né? E há casos gravíssimos que a pessoa não consegue nem se comunicar, nem andar, e fica paralisada num canto bastante apática, sem saber o que está acontecendo no mundo. Então, o espectro imenso, né? Agora, é evidente que as pessoas buscam socorro quando esse espectro já está numa posição que está incomodando, né? E não deixa essa pessoa ter uma autonomia, tá ok? Então, esse é o único transtorno que eu gostaria, se a família falar, tem um autista, olha, falar tem um autista não é ofensa, eles querem e são tratados assim, tá? É que nem um surdo, não e cego. Você perguntar, tem cego, tem surdo, tem autista? No começo, quando eu comecei a estudar, eu achava, meu Deus, isso aí deve ser ofensivo. Aí eu estudei, aprendi com os próprios que não, eles querem ser chamados assim. Eles têm uma identidade, têm uma cultura própria, tá? E defendem que... Então você pode perguntar, tem surdo, tem cego, não é? Tá ok? Tem algum autista, ou tem alguém com autismo, também se fala, tá ok? Não precisa falar tem alguém com transtorno do espectro autista, porque aí o pessoal não vai saber o que é, tá certo? Talvez saiba, talvez não. Mas perguntar se direto, né, na denominação autismo, autista, eles possam dizer temos, ou então, eles já não tem alguém aqui que tem um comportamento meio... aí vocês coloquem outros. Se não souber, se não foi dito, agora se o cara diz, mesmo que o entrevistado, o respondente, diz mesmo que ele esteja errado, nós não podemos acertar. O questionário tem que ser fiel à resposta do entrevistado. Você está vendo que o cara tem síndrome de Down. Se o sujeito diz que aquele cara ali não é síndrome de Down, que é fácil de identificar pelas características físicas, né? Mas que o cara tem outros transtornos, você joga em outros transtornos, entenderam? Na dúvida, joga em outros transtornos, tá ok? Para não falsear a resposta do respondente, tá? Tá ok? Tá entendido? Tá. Sim. Pois não. É ainda aqui? Nesse contexto, são duas dúvidas, na verdade, é uma pergunta e um posicionamento. Na região norte e nordeste tem muitos casos aí atuais da questão de microcefalia com Zika vírus, né? Então a gente provavelmente vai em outros. E aí é justamente também nessa questão da própria planilha, da coleta de dados. Como é que vai estar lá? Se vai estar descrito? Eu vou explicar. Né? Olha só, na verdade, quando eu montei as questões, eu fiz alguns erros. Não vou dizer que foi Gabriel e Gustavo, não. Eu assumo meus erros, tá certo? E o primeiro erro foi não discutir com as associações, né? Essa é uma área de associações, né? Então eu fiz em cima de uma posição. Aí quando eu tinha feito, já mandado, as associações souberam e começaram a pressionar. E aí eu comecei a mudar. No final ficou muita coisa muito errada, porque aí ficou um saco de gatos. Aí eu falei assim, não. Aí eu juntamos um grupo, não daqui da universidade, de várias universidades, tá certo? E o pessoal falou assim, olha, Cláudia, é só importante então, pra gente saber tem pessoa com deficiência ou não, tá? Se puder, qualquer outra informação será fascinante, né? Mas o que é mais importante para nós é saber, primeiro, Down, autismo, se tem nanismo, tá certo? Porque onde tem nanismo, você tem que ficar de olho, porque é uma doença que é uma situação, uma condição que é herdada. Nem tá? todos, professora.
Nem todos, perfeito, lá a pessoa da área médica, tá? Mas de qualquer forma é uma situação que você pode ficar, se a criança já nasceu, já a família fica de olho. Eu tenho uma senhora, uma mocinha, né? Uma senhora jovem, que tem uma filha que tem nanismo, e ela trata desde que nasceu, né? Porque sabia que tinha caso na família, aí imediatamente, está aqui no Rio de Janeiro, os médicos já imediatamente começaram a verificar que a criança iria ter as deformações do nanismo e já trata com remédios, fisioterapia e tudo mais. Então é isso que a gente talvez possa um dia, né, a universidade propiciar essas pessoas, né? Então interessa saber se tem nanismo, se é ostomizado, porque é uma questão, já se sabe se a pessoa é ostomizada, ela tem acesso ao tratamento de saúde, já teve acesso e ela precisa de alguns cuidados, né? Então é nesse sentido, é nas perguntas que está lá. Mas se tiver dúvida, não tenha dúvida, outra situação e ponto, tá? Ok? Tá bem assim, pessoal? Pois não. A senhora tocou em alguns assuntos aqui, não sei se todo mundo está sabendo, a universidade aqui também está sendo pioneira nessa observação das dificuldades, tá? Da pessoa com deficiência. Existe um projeto que está terminou agora, recentemente, a universidade hoje está caminhando, né, para se tornar uma referência no Brasil nessa discussão. Existe um observatório que está sendo, já editou uma revista recentemente, que está sendo lançado no próximo mês aí, e que onde faz essa discussão, mas o que chama a atenção é justamente que nós focamos mais na área urbana, né? Vamos dizer assim, nós sendo assim, uma grata surpresa ver a necessidade de uma discussão maior ainda a respeito do campo. Sabe que fica só na postura ali uma foto que me chamou muita atenção. Eu sou filho de nordestino, creio que será também, né? Eu sou filho de nordestino, conheço isso de perto, né? Parentes de casamento consanguíneo, que geraram pessoas com deficiência, entendeu? Usando esse termo, né? E vi aqui a necessidade de uma discussão, um aprofundamento maior. A senhora falou aqui do senador Romário, por exemplo, ele que trouxe esse da universidade e que é pai de uma menina com síndrome de Down, né? E que tem feito todo um trabalho nesse sentido. Então, assim, eu fico muito feliz em ver que a nossa preocupação é em discutir o observatório de políticas públicas. Quais são as políticas públicas que nós estamos tendo em relação à solução desses problemas? Essa discussão, a gente pode ter muita coisa, eu vi alguém falando aqui, das dificuldades que as famílias têm em saber o que elas têm direito. Isso é uma coisa que é gritante, não só nos assentamentos, mas também tem municípios do estado do Rio de Janeiro aqui que o índice de pessoas com problema são maiores que 20%. Entendeu? Isso hoje é fruto de uma discussão da ida dos profissionais lá. Então, assim, eu fico muito feliz que a gente está criando uma discussão. A gente vai ter informação através disso aqui, que vai corroborar e muito para esse entendimento da população e a gente poder usar as políticas públicas para facilitar a vida de todo mundo. O papel de vocês foi importante, né? Ele vai ser usado nas políticas públicas. Sério, o que vocês trouxeram. Bom, então nós, para fazer qualquer coisa, para fazer uma política pública, são necessários dados, né? Entender quem são essas pessoas com deficiência e o que está correndo nos assentamentos, tá certo, pessoal? Bom, como vai estar no tablet? No tablet vocês vão ver que as questões foram, como eu falei, houve muita mudança, né? Porque nessas discussões a gente foi mudando e no final não saiu exatamente o que a gente queria, mas vai dar para tirar informações importantes. Vocês vão encontrar, o tablet estava mais ou menos como está aqui, tá? As em amarelo, as bolinhas amarelas são as deficiências físicas. As em rosa são as deficiências sensoriais, tá certo? A deficiência intelectual, a síndrome de Down, está ali sozinha. E o transtorno do espectro autista está lá no final. E o que estava lá em cima, eu pedi que as outras ficassem lá embaixo, porque aí vocês, né? Na hora de marcar fica mais fácil, tá ok? Tá certo?
Infelizmente, parece que não vai dar tempo para definir qual é a outra, que seria o ideal. Mas eu acho que não vai dar mais tempo para corrigir, para acertar o tablet. Se der, é ótimo, pessoal. Por favor, coloque quais seriam as outras. Mas se não der, só marque lá. E eu agradeço bastante. Eu não, toda a comunidade, toda a sociedade agradecerá bastante. Ok? Então, você tem qual é a deficiência. Uma coisa importante, se essa pessoa tem autonomia ou não, se ela precisa de alguém para cuidar dela. Essa é um item importante de vocês perguntarem. E quem é que cuida dessa pessoa? Porque quem cuida de uma pessoa com deficiência, que não tem autonomia, é uma pessoa muito sobrecarregada de trabalhos, né? Então nós temos que saber se é a mãe, se é a irmã, se é o vizinho, se é o marido, se é a esposa, tá certo? E como está organizado esse cuidado? O que a pessoa chama que é cuidar? É só dar comida? Lavar uma vez por dia? Ou se é lavar sempre que precisa, dar comida de tempo em tempo, conversar, levar para tomar sol? Então, que cuidado está sendo dado? Então, por favor, vocês ouçam. Eu sei que vai dar um trabalhinho escrever isso, digitar isso, mas é extremamente importante para nós sabermos, tá ok? Bom, essa pessoa tem alguma atividade produtiva ou estudantil? Se tem ou não, tá? E se tiver, qual é essa atividade, né? De repente o sujeito faz tapetes, faz vassoura, ou de repente trabalha realmente na agricultura ou artesanato, que não saber qual é essa atividade dele, quem é essa pessoa, né? Bom, pessoal, acabou então a questão da pessoa com deficiência. E tem outro ponto, que é a questão... Está diferente? Não? Está igual? Está igual? Então tá bom. Outro ponto desculpe, pessoal. Quando eu fiz essa foto dos tablets, ainda estava na versão anterior. Então, na versão já atual, já não sei como que ficou, né? Então, me parece que está coerente, me falou ele. Bom, a situação da mulher, né? Então, nós vimos que também queremos saber a situação da mulher. Por que queremos saber a situação da mulher? Vou tentar ser rápido, não sei nem que oração, porque meu relógio aqui parou. Oi? Oi? 11h20? Então dá para a gente tratar, né? Tem técnicas, você, né? Você é técnica do IFTA e outras colegas aí. Mas isso aí não é só para ela, né? É para todos, porque nós queremos saber da assentada, né? Da pessoa que mora, da mulher que mora no assentamento, né? Por que isso? Porque, pessoal, como eu falei para vocês, metade da população, né? A expectativa é que sejam mulheres, um pouco mais da metade, tá certo? E o que acontece? Acontece que o mundo tem uma divisão sexista das relações sociais. Todo mundo está cansado de saber, tá certo? Relação sexista ou relação sexista, relação social de sexo. Relação social sexista. Tem que tomar cuidado aí, tá, pessoal? Então, essas relações de homem e mulher, né? Devido à simetria, não são simétricas, né? O tratamento que é dado ao homem e o tratamento que é dado à mulher. O termo, pessoal, que eu estou usando aí é o termo mais atual da sociologia, tá? Dos estudos sociológicos, tá? Não inventei nada, nem criei nada. Só trouxe a teoria sociológica. Há pouco tempo atrás, as mulheres não tinham direito de ser titulares dos lotes. Olha aí, olha aí, olha aí, muito interessante. O olhar preconceituoso da própria estrutura do Estado, né? Exatamente. Olha só, pessoal, então essa condição da mulher, ela se manifesta nas relações desiguais, hierarquizadas, né? Assimétricas, né? E às vezes até antagônica, né? Há um antagonismo, né? Entre os homens e as mulheres, né? E isso leva a relações de exploração e de opressão, né? E a impossibilidade das mulheres poderem decidir, portanto, ter poder, né? O que a sociologia percebeu?
A sociedade muda muito. Olha lá, o colega falou, agora a mulher pode ser dona do lote, né? A proprietária responsável pelo lote, não sei como aí que é dito a palavra, titular do lote, olha aí, obrigado pela correção. Isso. Ela pode ser titular. As condições mudam, mas há uma permanência dessa divisão, né, sexista nas relações sociais, né, do mundo, porque continua. Só muda, às vezes fica mais favorável à mulher, às vezes fica menos, tá certo? Há um movimento nessa fronteira, mas ela sempre permanece. Mas então, se isso sempre permanece, o que nós queremos ver com isso, né? Porque é um sistema. Ela não é, essas relações sociais não são soltas só elas ou isoladas, elas fazem parte de um sistema. Para elas permanecerem, elas se baseiam numa relação também, uma divisão também sexista do trabalho, tá? Então, há uma relação social de sexo, porque há uma relação, há uma divisão social, uma divisão sexual do trabalho. Porque há para que não possa haver a reivindicação, eu trabalho igual, eu tenho a mesma função, eu tenho os mesmos direitos, e com isso a mulher passa a ter o mesmo salário do homem, e com isso, de repente, o homem e a mulher dizem que não está bom, e passa a aumentar o quê? As reivindicações. Então, para diminuir, segurar as reivindicações, há a divisão do trabalho por sexo, tá ok? Então, qual a expectativa? A expectativa é que isso ocorra também nos assentamentos, e talvez queremos saber que fronteira é essa, vai estar muito ruim ou muito bom. Pode estar muito melhor que aqui na cidade, né? Tá certo? Pode ser que a situação seja muito mais humana pela própria contexto, tá ok? Então nós queremos saber isso, não é? Aí está tudo explicado, mas eu falei resumido por causa do tempo, né? Vocês também estão cansados de tanta fala, né? Pessoal, como disse a Marisa, perguntem, bem aquela tática dela, é muito boa, né? Pergunta para ficar menos chato, né? Bom, pessoal, então há uma relação social de sexo, em função disso, ela exige uma divisão sexual do trabalho, e o que é importante para nós é que isso implica, para se manter essa divisão do trabalho em homem e mulher, trabalho feminino, máquina feminina, máquina masculina, tá certo? Você precisa de apostar na qualificação dos homens, né? Então a sociedade qualifica os homens em detrimento das mulheres. Quanto mais qualificada for as mulheres, mais haverá igualdade, tá? Então, turma, hoje em dia a sociologia diz o seguinte: a desigualdade da mulher, quem pauta é a qualificação na tecnologia. Porque o mundo está pautado na tecnologia hoje em dia. Então, quanto mais prestigiada é uma tecnologia, mais sofisticada é a qualificação, tá certo? Maiores salários, maiores inserção social, consideração social, tá ok? Então, pessoal, nós queremos ver na questão da tecnologia como está a qualificação dos homens e das mulheres, e com isso nós sabemos a situação, né, da mulher por consequência, né? Uma pergunta que leva a você saber é como essa mulher se distrai no lazer, né? Inicialmente, eu queria só saber o seguinte: ela participa... Desculpa, uma dúvida. Você falou agora que a igualdade da mulher pode se chegar na qualificação tecnológica? Olha só. Desculpa. Olha só. Não, perfeito. Obrigada aí para me explicar melhor, né? A posição da sociologia hoje, né, das ciências sociais, é o seguinte: olha, a questão
o que regula, né, os direitos, né, as reivindicações, né, que está regulando, que segura as reivindicações por mais direitos, por melhores salários, melhores condições, né? O sistema produtivo, ele regula através, pauta pela tecnologia, tá certo? Pela tecnologia, ok? E com isso, e pela diferenciação, pela divisão sexista ou sexual do trabalho. Trabalho de homem, trabalho de mulher, tá ok? Aí, entendeu? Aí, então, aí o que acontece? Mas você quer dizer, uma máquina feminina, quando a máquina é feminina? Quando é uma máquina lenta, uma máquina repetitiva, tá certo? Então pega uma máquina de costura, uma máquina feminina. Por quê? Costura, 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 costura. Você fica ali só acompanhando a costura, costura, não é? Então, e é num ambiente bastante controlado, monótono, né? Então você tem aí, que o pessoal chama, uma máquina é uma atividade feminina, é uma máquina feminina, né? Aí você pega uma máquina masculina, pega um trator, vai lá para o campo. Então o cara precisa de força, né? Hoje em dia os caminhões estão começando a ficar mais pequenininhos, os caminhões agora são automatizados, mas se você, a maioria ainda, mesmo os automatizados, precisa de muita ou força física, que não é automatizado, ou os automatizados, muita qualificação. Perceberam? Então aí você tem tecnologia, qualificação. O caminhão, dirigir caminhão, e mais esses baita caminhão fora de estrada, espetacular, você olha assim, nossa, né? Aqueles bichão lá enorme, tem que ter uma baita qualificação, tá certo? Então aquilo lá é um trabalho masculino. Entendeu? Às vezes uma mulher consegue a qualificação, uma ou outra, a gente conta nos dedos, tá certo? Quando um número considerável de mulher consegue se qualificar para um trabalho de qualificação, que exige uma qualificação mais sofisticada, o que o sistema produtivo faz? O sistema produtivo desqualifica aquela profissão, desqualifica, aí passa a dizer, isso aí já está ultrapassado. Agora nós estamos em nova fronteira, novas tecnologias, inovação, inovação, inovação. E com isso, novamente, e ela manda para qualificar só os homens, ela não manda as mulheres. Ela manda os homens fazer curso, mais curso, mais curso, nas novas tecnologias. E as mulheres, com isso, ficam desqualificadas, salário menor, e assim vai, e não consegue reivindicar, divide a força de trabalho, e tudo continua igual, permanece. E é isso, professora, que no meio rural, nos assentamentos, a qualificação da mulher foi mostrada em tempo que ela não pode ser vista como um chofé de fogão ou como uma dona do lar. Por isso, com a ajuda delas, ela conquistar o direito a ser a titular do lote. Não por ser boazinha, mas por poder também desenvolver trabalho no campo. O trabalho que dizia antigamente que era só de homem, elas mostraram hoje que elas podem gerenciar e trabalhar muito melhor no lote, muitas vezes, do que o ex-companheiro. Por que eu estou falando do ex-companheiro? Porque os técnicos do INCRA, quando tinha um problema de relação conjugal, onde havia uma separação do homem e da mulher, o que eles orientavam? Você sai e vai fazer tudo antes. Porque não viam ela como ter força de trabalho. Aí a mulher muitas das vezes submeteu uma relação de violência, de agressão e continuar sobrevivendo daquele jeito. E o direito que elas conseguiram, na marra, conseguiram garantir que ela sobrevive num lote muitas das vezes melhor. Claro, com as suas dificuldades, avançando na criação de pequenos animais e outros trabalhos, para garantir a sobrevivência um lado dentro do seu. Olha aí, pessoal, você está aí. Olha aqui. Então, eu estava interessada em saber se havia como era o lazer dela, se reduzia a ir à igreja ou se tinha alguma outra, né? Algum outro lazer. Né? Bom, quando foi feito, várias pessoas e outros pesquisadores também estavam interessados nessa situação e ficou dessa forma aqui. Né? Só que eles incluíram esporte e música, que na verdade faz parte da cultura, tá certo? E também a religião, tudo na verdade é cultura, tá certo? Então ali, eu estou alertando vocês, quando vocês forem perguntar, se a pessoa falar que participa de um coral ou de um
conjunto musical, marquem em música. Se do esporte, marque esporte. Mesmo sabendo, se vai na igreja, igreja. Mesmo sabendo que tudo isso faz parte da cultura e estaria no primeiro. Então o que resta? O primeiro são os casos de arte, né? Mais de dança, mais de artesanato, né? Mas de qualquer forma vocês têm essa possibilidade, se eu não estou enganada, também de escrever o que a pessoa fala. Não sei se no final, na versão atual, continuou, mas inicialmente tinha essa possibilidade, tá? Se tiverem, vocês põem o tipo de lazer que a pessoa faz, que diz muito da pessoa, né? Bom, pessoal, então da qualificação, vocês vão ter aí as que interessam. Nós colocamos aqui, presta atenção, as qualificações ligadas ao assentamento, tá? Porque não adianta o cara ter uma qualificação super em outra área, né? Se você tem que lembrar ele as do assentamento. Se ele lembrar da outra área, também você vai colocar lá em outros, tá bem? Mas se espera que as pessoas tenham qualificações úteis para o assentamento, né? Se gostaria, né? Senão a gente vai ter que, de alguma forma, estimulá-los a obter essas qualificações, ok, pessoal? Bom, tudo isso, pessoal, essas perguntas, elas não vão ficar só em artigos e relatórios de pesquisa, né? Fechados, como eu falei para vocês, sempre vai ter conclusões que se esperam encaminhar para políticas públicas, como o nosso colega que está ali, né, que trabalha com o senador Romário, né, e outros, né? Tá, desculpa, tá. Pensei que fosse, tá. Então, olha só, como diversos outros, né, tem diversas pessoas que vão levar para políticas públicas. Bem, então, turma, o que nós pretendemos fazer? Nós queremos, dessas informações, ver como nós podemos fazer com que esse assentamento consiga se alavancar. E uma das formas de alavancar é pela inovação, vocês sabem disso, não é? E inovação está ligada muito à tecnologia, não é? Então, nós temos que ter esses dados todos, tá certo? Para verificarmos se o assentamento, o lote, ele tem apenas uma situação de uma produção de subsistência, ou então se ele tem capacidade de gerar excedente. Se ele tem capacidade de gerar excedente, ele, é claro, que vai ter bastante uma situação melhor para ele se alavancar, tá certo? E para gerar excedente, pessoal, você tem que pensar estrategicamente na geração de renda com sustentabilidade, não é? Nós estamos falando de agroecologia, tá certo? E com equidade, né? Então as pessoas do lote, do assentamento, tem que haver uma equidade nas condições de trabalho, de vida para elas, tá certo? De oportunidades, de decisões, né? Bom, pessoal, que soluções sustentáveis podemos propor para os assentamentos, né? Podemos ver a questão da eletrificação rural, se está atendendo ou não, se é a questão das energias renováveis, tá certo? E as soluções para a melhoria da produção, seja por cooperativas, associações, seja por melhoria no processo produtivo mesmo e no próprio produto, tá certo? Seja pelas maquinárias e outras formas, né? E se há uma solução para melhorar o escoamento, comercialização, as estradas. Essa parte nós já estamos pesquisando, para quando chegar aos dados de vocês, tá certo? Nós possamos verificar e adequar o que pode ser pensado e oferecido para cada lote, para cada assentamento, tá bem? Nós temos aqui a Pâmela, que ela estuda a questão de ajuda humanitária em catástrofes. Queremos saber a situação dos lotes quanto a catástrofes. Vocês podem achar, não, no meu lote não tem nenhuma catástrofe, mas pode estar num lote, por exemplo, no Rio de Janeiro, nas montanhas, as montanhas do Rio de Janeiro são de basalto e tudo que tem de terra e árvore é poeira que durante os milênios
foram assentados em cima dos morros, mas aquilo tudo é solto. E agora estão construindo, o que acontece? Ela desliza, porque ela não tem, né, sustentação. Então é sujeita os morros, o rio, aquele pessoal todo lá, tem sujeito a catástrofes. O pessoal do Brasil alagado está sujeito a subir mais do que o normal e também é uma catástrofe, tá certo? O pessoal da seca, no Nordeste, está sujeito à seca, que é outra catástrofe, né? Então aqui tem gente estudando, quando vocês chegarem com os dados, vão cruzar com os dados das teorias, tá certo? E vermos o que você pode propor, tá ok? Tem o Lucas, está lá tirando fotografia, o Lucas é na parte de estradas, né? Temos o outro, não sei se está aí, outro meu estagiário, que vê a parte das renováveis, biogestores, né? O biogás, né? Então nós estamos com várias pessoas estudando, aguardando os dados de vocês ansiosamente. Todo mundo aqui está na mão? Professor, sim. E as influências de catástrofes que são barragens assim? Também, todas as possibilidades, até da própria moradia ruir, que aí tem um colega meu vai falar amanhã na área de saúde, ele vai falar da questão da moradia, né? Então não quero só antecipar, fazer a propagandinha da aula do Luiz Pelon, que ele aí ele vai tratar disso aí. Eu não quis entrar aqui porque ele está com o pessoal estudando isso, tá ok? Então, pessoal, muito obrigada por me ouvirem, eu desejo a vocês um excelente trabalho, tá certo? E eu estou à disposição de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, não tenham assim, nenhum constrangimento de me ligar em qualquer horário. Se eu não atender porque eu estou em aula, eu estou numa reunião, mas depois eu retorno. Mas, por favor, use o WhatsApp, porque eu só posso ligar por WhatsApp, tá certo? Que é de graça, tá ok? Ou está aqui meu WhatsApp e está ali meu e-mail. Podem escrever o que eu puder ajudar, o que eu puder orientar, eu estou às ordens de vocês. Excelente trabalho e um feliz final aí de continuação do curso. Tá bem? Obrigada, pessoal. Por favor, a coordenação tem uma informação.